Quero saudar nesta manhã de domingo, dia 4 de outubro, a todos os irmãos e as irmãs em Cristo da Paróquia Evangélica de Aurora. Dizer também que é uma alegria ter a oportunidade de, nesta manhã, compartilhar a palavra de Deus. Fui convidado pelo Maicon para hoje compartilhar a palavra do Senhor e com muita alegria quero trazer essa mensagem para a vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos unidos em nome deste Deus, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus em quem nós temos a confiança e a esperança. Queridos irmãos e irmãs, também trago uma palavra bíblica de saudação que nós encontramos no Salmo 119, o verso 105, uma palavra que com certeza muitos conhecem até de cor. Palavra que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos e queridas, enquanto cristãos nós precisamos entender que toda a direção que nós queremos seguir tem que ser dada pela palavra do Senhor. Ela é a lâmpada, o caminho é escuro sem a palavra de Deus. Como saber a direção certa para a nossa vida, para a vida da igreja, se não for através da palavra de Deus? A palavra de Deus é esta luz que vai revelar a direção que nós precisamos seguir. E no culto de hoje, neste domingo, nós queremos refletir sobre como esta palavra ajudou Martinho Lutero a principiar todo um movimento chamado Reforma Protestante, que ajudou a igreja a redescobrir a mensagem do Evangelho e proclamar essa mensagem do Evangelho. Que bom que você pode estar conosco, fique com a gente nesse tempo de culto, nesse tempo de ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos agora ouvir uma mensagem também para as crianças, que vai ser trazida no culto dessa manhã, e logo em seguida também a pregação da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos que estão conosco neste culto. Amém. Olá, crianças! Eu sou a tia Márcia e hoje venho contar a história que está escrito na Bíblia lá em Lucas 17, 1 e 4. Pois é, crianças. Aqui temos a caixinha do pecado. Como vocês estão vendo, ela é toda escura e ela tem uns curativos, uns machucados. Assim fica o nosso coração quando pecamos. E dentro dela eu tenho alguns corações que falam, olha só, sobre a mentira, quando mentimos. Sabe, crianças, a mentira não é coisa de Deus, isso não agrada a Deus. Então, cada vez, crianças, que vocês pensarem em pregar uma mentira, pensam, isso não é de Deus. Também temos da fofoca, quando falamos do coleguinha, isso é uma coisa que desagrada a Deus. Crianças, também temos o roubar. Nossa, quantas vezes pegamos uma coisa que não deve? Tudo isso significa roubo e é uma coisa que nos afasta de Deus. Nossa, temos também o coração da desobediência. Quando desobedecemos nosso pai, a nossa mãe, o nosso professor lá do cultinho infantil também, quando respondemos, Deus fica muito triste. E sabe, crianças, desobediência também, quando desobedecemos o que está escrito na Bíblia, que lá está escrito que devemos amar uns aos outros e também devemos amar o Senhor Jesus acima de tudo. E isso muitas vezes nós não fizemos. E Deus, ele fica muito triste com nós. Mas, crianças, Deus, ele tem um plano maravilhoso para nós. E eu vou mostrar para vocês. Agora, crianças, nós temos a caixinha do perdão. Porque Jesus, ele morreu nessa cruz, por mim e por você, por meu pecado e pelo teu pecado. E o que devemos fazer, crianças, para ele perdoar os nossos pecados? Devemos confessar todos os nossos pecados que deixam nosso coração preto assim, escuro. Confessar todos a ele. Quando confessemos todos os pecados a eles, mas de coração arrependido mesmo, o que acontece? O nosso coração, ele fica branquinho, igual a neve. Pois é, crianças, esse é o meu desejo, que cada um de nós, cada vez que nós pecarmos, possamos ir perante Jesus e pedir de coração arrependido mesmo,
que possamos ficar com nosso coração branquinho igual a neve. Um forte abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe! Quero saudar todos vocês nesta manhã de domingo, 4 de outubro, primeiro domingo deste mês. Dizer que é uma alegria compartilhar também desta mensagem preparada para hoje. Minha oração é que Deus esteja abençoando ricamente tua vida, também a vida da tua família, e que a palavra de Deus nos fortaleça no caminho da fé, da esperança em Cristo Jesus. Queridos ouvintes, vocês já se envolveram com a reforma da casa ou de alguma outra propriedade? Se você já fez isso, por que você fez? Por que às vezes é necessário investir numa reforma? Bom, geralmente se constata, se percebe de que há problemas na construção. Talvez muitas goteiras quando chove, então se percebe, puxa, o telhado precisa ser reformado. Talvez tenha rachaduras na parede, ou quem sabe as lajotas do banheiro já estão deslocando, estão se soltando. A tinta da casa, a pintura, precisa ser renovada. Então, o dono do imóvel se dá por conta de que é necessário, é importante, é fundamental que se faça uma reforma. E quem já se envolveu com a reforma sabe que é um processo bem difícil. Às vezes se tem a impressão de que teria sido melhor derrubar tudo e fazer novo. De fato é assim. Eu lembro que alguns anos atrás, uma das comunidades aqui da paróquia evangélica de Ituporanga resolveu fazer uma reforma no templo. Havia necessidade, havia já sinais de que muitas coisas estavam deterioradas. Então o presbitério se reuniu, conversou, analisou, fez um orçamento a partir daquilo que estava visivelmente necessitando de reforma. Interessante é que depois que os pedreiros começaram a mexer naquela obra, se constatou que o problema era maior do que aquilo que se enxergava. Acho que essa deve ter sido a experiência de muitos que se envolveram com a reforma de uma casa, por exemplo, né? Quando o pedreiro começa a mexer, se nota, olha, aqui também tem um problema que não estava tão visível assim. Bom, resultado é que depois, então, da obra concluída, o orçamento foi estourado, né? Ficou muito mais caro do que aquilo que se previa lá no início, mas era necessário, porque o templo, o prédio, precisava realmente de uma reforma. Bom, por que eu estou falando isso? Mês de outubro é o mês que nós lembramos, como luteranos, né, evangélicos luteranos, da reforma protestante, dia 31 de outubro, aquele dia que Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, dando início a esse movimento religioso, político, social, que é conhecido como a reforma protestante. Mas por que a reforma foi necessária? Bom, a gente quer convidar você para participar conosco neste mês de outubro, dos cultos nos lares, e o tema que nós vamos abordar é uma nova série de pregações com o título É Tempo de Reformar. E a gente quer então, a partir do movimento da reforma, daquilo que Deus fez por meio de Martinho Lutero e de muitas outras pessoas que, movidos pelo Espírito Santo, orientados pela palavra do Senhor, entenderam que era importante, necessário que acontecesse algo novo na igreja de Jesus, porque tinha muita coisa podre, muita coisa errada. Aliás, o que a gente também percebe nos dias de hoje. Portanto, quando a gente fala que é tempo de reformar, nós não queremos apenas resgatar um fato histórico ou ter um conhecimento daquilo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas nós queremos perceber que também hoje é necessário que reformas aconteçam na nossa vida pessoal, em nossas comunidades, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar focados naquilo que a palavra de Deus ensina, que é a missão da igreja do Senhor Jesus.
Então, convidamos você para participar conosco deste culto e nos próximos, onde nós queremos abordar esse tema, é tempo de reformar. Agora, por que a igreja passou por esse processo, esse movimento que deu origem, então, à igreja protestante, entre elas a nossa igreja e tantas outras igrejas protestantes? O que aconteceu? Bom, assim como a gente vai observando um prédio e percebendo que há sinais que demonstram a necessidade de uma reforma, da mesma forma também as pessoas já antes de Lutero foram se dando por conta, né? Algumas pessoas, a partir de uma leitura das Sagradas Escrituras, foram percebendo a igreja, ela se desviou dos propósitos de Deus. Naquela época se percebeu isso de forma muito clara, especialmente Martinho Lutero. Ele vai trazer a partir dos seus escritos uma realidade, ele vai nos desnudar uma situação onde a igreja daquele tempo havia se desviado de muitos princípios bíblicos, as práticas estavam corrompidas. Um detalhe interessante de como é que Martinho Lutero, aos poucos, foi se dando por conta de que era necessário que acontecesse uma reforma, de que acontecesse uma montanha, está numa viagem que ele fez para a cidade de Roma, né? Martinho, um monge católico na época, ele tinha assim, uma ideia de que Roma era uma cidade santa, um lugar de adoração, um lugar de santidade. E de novembro de 1510 até abril de 1511, Lutero viajou para Roma. Ele tinha alguns compromissos monásticos, religiosos naquela cidade. E ele permaneceu lá em Roma, que na época era chamada da Cidade Santa, de dezembro de 1510 até o início de fevereiro de 1511. Realizou todas as obras de caridade, como ele tinha sido ensinado, né, uma prática religiosa onde a caridade era muito importante. Ele realizou missas, ouviu confissões, mas ele percebeu isso, ficou muito claro para ele algum tempo mais depois, de que a libertinagem de Roma excedia tudo aquilo que se podia imaginar. Roma estava corrompida, os sacerdotes viviam num estilo de vida que não era nada coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina para os cristãos. Aliás, Martinho Lutero, então, relembrando da viagem que fez a Roma, ele escreveu o seguinte: Roma está aos pedaços. Não dá para acreditar na quantidade de molecagem, desprezível pecado e vergonha que andam soltos por Roma. Não dá para convencer ninguém que lá há tão grande maldade, a não ser que ele mesmo a veja, ouça e experimente. Então, havia uma decadência moral, ética, que Martinho Lutero percebeu, e também, com o passar do tempo, quanto mais Martinho Lutero se aprofundava na palavra do Senhor, ele percebeu que a igreja da época estava distanciada de muitos princípios. Então, essa percepção que Martinho Lutero teve dessa viagem foi aos poucos revelando para ele, foi ajudando ele a perceber de que havia necessidade de que coisas mudassem, de que houvesse uma reforma. Aliás, qual é o significado, então, de reforma nesse aspecto? E, claro, até mesmo naquilo que a gente falou no início da mensagem, quando a gente quer reformar uma construção. Olhando no dicionário, a palavra reforma, ela tem alguns sinônimos que nos ajudam a entender um pouquinho, então, de todo esse processo, desse movimento que aconteceu ali a partir de Martinho Lutero, mas que já teve pessoas antes dele que ajudaram nessa caminhada. A palavra reforma, ela pode significar restauração, significa também consertar, reparar, dar uma nova forma. Bom, essa foi a percepção de Martinho Lutero. Era necessário restaurar a igreja, aquilo que originalmente Deus propôs na partir da palavra de Deus.
Era importante, necessário consertar o que havia sido estragado nessa jornada já de séculos da igreja, reparar os erros, dar uma melhor forma, muito mais próxima daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam do propósito e da missão da Igreja de Jesus neste mundo. Outro fator que foi muito importante para Martim Lutero, que foi fundamental na verdade, é a própria experiência que Martim Lutero teve com Deus. Martim Lutero vivia muitas vezes oprimido por uma ideia de um Deus que estava ali para julgar, uma espécie de Deus que anotava todos os nossos pecados para cobrar de nós esses pecados. E Martim Lutero, então, dentro da sua caminhada de fé, ele de todas as formas tentava encontrar alívio para o peso da culpa, do próprio pecado. Então Martim Lutero, ele tinha uma vida muito rígida na ordem monástica onde que ele seguia, ele praticava muitas esmolas, muitas obras de caridade e muitos sacrifícios pessoais, pensando com isso encontrar um pouco de alívio para aquela culpa que o pecado lhe trazia. Até que, a partir da leitura do livro de Romanos, lá no Novo Testamento, é como se os olhos de Lutero se abrissem para uma verdade que ele ainda não conhecia e que trouxe uma profunda paz e uma mudança radical na vida dele, e a partir dali também motivou Martim Lutero a trazer essa mudança para dentro da vida da igreja. Claro que Martim Lutero, no início, não tinha nem ideia de onde tudo isso chegaria, aquilo que aconteceu com ele, aquilo que ele propôs para a igreja local, onde ele era o pároco. Ele não tinha nem ideia do alcance que isso teria, de como Deus levaria tão longe a obra que começou na vida dele. Mas Martim Lutero, lendo o livro de Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17, aquilo clareou para Lutero que a salvação não depende do nosso próprio sacrifício, dos nossos esforços, daquilo que a gente faz. Ela depende sim do sacrifício do Filho de Deus, da sua morte e ressurreição, ou seja, a salvação ela é obra do próprio Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não somos nós que construímos, que alcançamos a salvação, mas Jesus já a conquistou na cruz. Por isso Jesus, antes de morrer, ele disse, está consumado, quer dizer, está feito, está pronto. Tudo o que é necessário para a salvação do ser humano, Jesus realizou. Nós não precisamos realizar mais nada, tão somente crer e confiar, ou seja, pela fé, nos agarrar a Jesus, e Jesus, então, que vai para o céu, nos leva junto com ele. Em outras palavras, é isso que Martim Lutero entendeu nesta passagem bíblica de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Você quer ler também comigo, acompanhar aí na sua Bíblia? Também nós vamos projetar aqui no vídeo. Está escrito, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esta afirmação bíblica de que o justo viverá pela fé, ou seja, a fé em Cristo Jesus, a confiança no Filho de Deus, na obra que ele consumou na cruz, na sua ressurreição, nos justifica diante de Deus, abriu os olhos de Martinho Lutero para uma outra perspectiva da caminhada de fé. A igreja da época ensinava que a salvação dependia muito daquilo que o ser humano fazia, mas as Sagradas Escrituras revelam que a salvação é tão somente obra de Deus. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer, mas tão somente do que Jesus já fez, consumou naquela cruz, e por isso nós somos chamados à fé. Quando cremos em Jesus, quando temos verdadeira fé em Jesus, quando colocamos nossa esperança e confiança em Jesus, nós recebemos graciosamente um presente maravilhoso de Deus para os que creem
é a salvação realizada por Jesus, não por nós. Não é uma medalha que a gente conquista, não é um troféu. Olha, eu me esforcei, eu sou uma pessoa religiosa, eu cumpro com certas obrigações, eu procuro viver de forma correta, honesta, ética, então eu mereço a salvação. Esse é um conceito muito comum em nosso tempo, por isso que eu afirmei antes que a necessidade de reformar, é tempo de reformar também nos dias de hoje. Também nós precisamos rever nossos conceitos a respeito de Deus, a respeito da salvação, a partir das Sagradas Escrituras, a partir daquilo que nos é revelado, não a partir daquilo que nós pensamos por causa da cultura, por causa daquilo que nos foi ensinado desde quando a gente era criança. Precisamos olhar sempre pelo crivo das Sagradas Escrituras. Foi o que Martim Lutero fez e percebeu que era necessário, importante que acontecesse uma reforma na igreja, que se desse uma nova forma adequada aos propósitos de Deus, que houvesse uma reparação dos erros que estavam sendo ensinados e praticados no seu tempo, como também é necessário que isso aconteça em nosso tempo. Lá no livro de Efésios, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, os versos 8 e 9, isso fica muito mais claro para nós de como a salvação, a vida eterna, uma vida com Deus e por isso também uma nova perspectiva da nossa caminhada com Deus, da nossa relação com o próximo e da maneira como nós enxergamos o mundo. Lembra que nós falamos sobre isso na série de pregações do mês passado. A conversão, ela tem uma perspectiva não apenas individual, eu e Deus, mas ela me dá de novo uma outra visão da relação com as pessoas e com o mundo. Mas essa percepção nos é dada e revelada em Cristo Jesus. Paulo escreve, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que dizem as Sagradas Escrituras. A salvação é graça, é presente de Deus. E durante esse mês de outubro, vamos entender melhor isso. Eu quero convidar você para estar conosco nos próximos cultos, nos próximos domingos. Nós vamos continuar refletindo sobre esse ensino maravilhoso, fundamental e necessário para justamente tirar esse medo em relação à eternidade, à salvação, quando ela depende de nós. Mas quando nós entendemos e cremos que ela depende de Jesus, e Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, nós não precisamos completar a salvação de Jesus. Não faltou um pedaço da salvação que dependa de nós. Senão, nós vamos sempre ficar numa dúvida, será que a gente fez a nossa parte para sermos salvos? Não, nós podemos crer e confiar em Jesus e ali está afirmado que quem crer será salvo. Jesus afirmou isso, quem crer em mim será salvo. E essa é a verdade que nós precisamos trazer hoje também, como Martim Lutero percebeu naquele tempo, quando se ensinava de forma equivocada que a salvação era fruto de obras, do esforço humano, quando Martim Lutero percebeu que a igreja estava distanciada do propósito de Deus, da missão que Deus mesmo havia estabelecido, então Deus moveu o seu coração para iniciar todo um movimento que ele nem imaginava a dimensão que esse movimento teria e dessa maneira trazer a igreja de volta aos trilhos certos, trazer a igreja de volta para a submissão à palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus tem que ser sempre o princípio normativo para a vida da igreja. Isso que Martim Lutero, então, restaurou, trouxe de volta no seu tempo e nós precisamos hoje honrar esse legado e também precisamos dizer para Deus, Senhor, que reformas é necessário que aconteça na minha vida? Que reformas nós precisamos hoje também orar e lutar que aconteçam em nossas comunidades? Porque também, às vezes, vamos olhar para as nossas comunidades. Nós não nos apegamos a certas coisas do passado, que se a gente olhar na palavra de Deus, nós vamos perceber que não tem sentido algum. Comece uma vez a olhar como é que acontece a sua vida de fé. O que você aprendeu de criança? Está de acordo com a palavra de Deus?
Aquilo que acontece na sua comunidade, na sua igreja, está de acordo com a palavra de Deus? Esse tem que ser o crivo, as Sagradas Escrituras. Assim como Martim Lutero procurou trazer a igreja de volta aos propósitos de Deus a partir das Sagradas Escrituras. Também hoje é importante que isso continue a acontecer. É tempo de reformar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a perceber que reformas precisam acontecer na minha vida e na sua vida. Que reformas Deus quer que aconteçam na igreja onde nós participamos, na igreja de Cristo nesse nosso país, uma igreja tão machucada por escândalos. Você já ouviu o que se fala das igrejas cristãs de forma geral nas mídias? Claro que tem muito exagero, até porque às vezes há um interesse de descaracterizar a igreja de Cristo, mas também temos que reconhecer o nosso pecado enquanto igreja, de muitas práticas equivocadas, muitas práticas de corrupção, uma ética totalmente distorcida de muitas igrejas ditas evangélicas. É importante que aconteça uma nova reforma, mas ela precisa começar em nossa vida. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos ajude a entender todo esse movimento de reforma iniciado lá em Martim Lutero, mas também a entender que em nossa própria vida é fundamental que aconteça a reforma. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos porque em toda a história da igreja, homens e mulheres foram submissos à tua palavra, lutaram, sofreram, foram perseguidos, muitos foram mortos pela sua fidelidade à tua palavra. E nós, Senhor, entendemos e reconhecemos que nesses tempos que nós estamos vivendo também é fundamental e importante que aconteçam reformas na nossa caminhada de fé, também em nossas comunidades e na igreja de Cristo em nosso país, uma igreja marcada por escândalos, por corrupção e por uma ética distorcida. Senhor, nós queremos nos colocar em tuas mãos. Talvez muitos estão agora orando e dizendo: Deus, veja onde é necessário que aconteça a reforma em minha vida. Ajuda-me a perceber, a entender em que áreas da minha vida é importante uma restauração, dar uma nova forma, refazer, reconstruir. Mas também, Senhor, ajuda-nos a perceber, a orar, a lutar para que reformas importantes, necessárias aconteçam na tua igreja, neste nosso país. Humildemente, Deus, pedimos perdão pelas vezes que envergonhamos a tua igreja, pelas vezes, ó Deus, que práticas completamente distantes das verdades das Sagradas Escrituras estão prejudicando o testemunho bíblico da salvação pela fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto teus filhos e filhas, a sermos instrumentos para que a igreja ela possa de fato viver e fazer aquilo que é o propósito original, revelado na tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, a cada um que agora está também ouvindo tua palavra, tem tido esse tempo de oração, está na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando também em nossa caminhada de fé. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça.
bem, depois de termos ouvido a palavra de Deus, também de termos acompanhado esse hino trazido pelo Levi, nós queremos agora projetar aqui os avisos, as informações da Paróquia Evangélica de Aurora. Queridos irmãos, queremos encerrar esse tempo de culto, esse tempo na presença de Deus e convido para nós falarmos com o Senhor. Assim como você está em sua casa, talvez com sua família, vamos falar com Deus, como diz o salmista, derramar o nosso coração na presença do Senhor. Quero convidar você para colocar suas preocupações, seus temores, suas dificuldades, qualquer problema que você esteja enfrentando. É tempo de apresentar a Deus, descansar nele, na certeza do seu cuidado. Também é tempo de agradecer a Deus por suas dádivas, por suas bênçãos, né? Às vezes nós pedimos e esquecemos de agradecer. Vamos também lembrar de louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por todo o seu cuidado, porque sua mão sempre nos ampara. Queremos então orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado que podemos falar contigo. É um privilégio, Deus, nós temos esta liberdade de chegar na tua presença por meio de Jesus e te agradecer pela dádiva da vida, te agradecer pela salvação em Cristo, te agradecer a Deus pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que orienta os nossos passos. Muito obrigado a Deus porque tu tens cuidado de nós a cada dia, nos sustenta também diante dos problemas, das dificuldades que enfrentamos. Eu quero pedir, Deus Todo-Poderoso, cuida de cada família que agora está participando deste culto nos seus lares. Deus, fortalece a cada um na esperança da verdadeira fé. Ajuda-nos a perceber reformas que precisam acontecer, Senhor, em nossa jornada, em nossa caminhada, para que nós possamos estar muito mais na Tua presença, Deus, uma vida coerente com a revelação das Sagradas Escrituras, porque este é o nosso propósito, Deus amado, essa é a busca incessante do nosso coração. Ajude também, Senhor, as pessoas nas suas lutas. Tu conheces a história e a situação de cada um que agora está, neste momento, orando, está clamando, está diante de Ti, ó Deus. Sabes daqueles que estão enfrentando alguma dificuldade no seu lar, nos seus relacionamentos. Tu sabes, ó Deus amado, das pessoas que estão enfrentando uma enfermidade. Estende a tua mão, Senhor, traz restauração nos lares, nas vidas, Senhor, traz saúde àqueles que lidam com a doença, Pai amado, traz paz a todos aqueles que estão preocupados, angustiados, fortalece aqueles que estão desanimados, ó Pai, que a tua mão nos conduza dia após dia. Por isso, diante de Ti, nós nos colocamos, Deus amado, e confiamos esse dia, essa nova semana que temos pela frente, confiamos na Tua proteção, confiamos, Senhor, no Teu cuidado, confiamos também que o Teu Santo Espírito haverá de nos conduzir no bom caminho e nos Teus propósitos. Deus amado e santo, abençoa a cada família nesse tempo de culto, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes no caminho da fé. Assim oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pedimos a bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Que o Deus eterno e todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abençoe a tua vida, Ele te dê a paz e esteja contigo hoje e sempre. Amém. Desejo a todos vocês que tenham um bom domingo, uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou.